Pergunta. A pergunta para vocês três, e se vocês puderem, caminhamos aí para o fechamento, é o seguinte: qual que é o próximo passo? Acho que vocês trouxeram informações fantásticas, tem muitas perguntas, no Twitter não para, tenho certeza, isso está sendo muito repercutido de uma maneira geral. E a minha pergunta é: qual é o próximo passo? Quer dizer, a gente chegou até aqui, tem coisas boas, tem coisas para melhorar, qual é o próximo passo, Tito? Não, eu acho que a sugestão do Business Intelligence dá um tratamento estatístico, analítico a essas informações para que elas sejam mais facilmente compreendidas por aquele que não tem uma formação econômico-financeira. Eu acho que é fundamental. E até, quem sabe, instituir um sistema dentro desse Business Intelligence, um sistema de alerta cidadão, né, que chame a atenção ou estabeleça um ranking qualitativo das informações, chame a atenção do cidadão para as informações que são mais importantes e mais relevantes do ponto de vista da utilização dos recursos públicos ou até mesmo indicadores de má gestão, né, dos recursos públicos. Eu acho que isso pode se fazer e já chamaria a atenção do cidadão imediatamente para fatos, né, que merecem ser destacados dentro dessa análise de Business Intelligence. Agora, com relação à moral e cívica, eu vou voltar um pouquinho mais. Eu tenho mais juventude acumulada que você, então vou voltar mais longe no tempo. A moral e cívica foi instituída num regime numa época não muito democrática da nossa sociedade brasileira, durante o regime militar, mas eu estudei na Universidade de Brasília. Você não... estudei na Universidade de Brasília no início e para toda a área do tronco de ciências humanas nós tínhamos 2 anos necessários de formação para todos aqueles que iam fazer economia, administração, direito e assim por diante. E uma das matérias absolutamente obrigatórias se chamava Governo Brasileiro. Então você tinha que entender como é que funcionava o governo brasileiro, o que eram as atribuições, as competências de cada um dos poderes, quais eram os tributos, para que serviam e assim por diante. Isso é fundamental. Eu acho que resgatarmos a ideia de termos uma disciplina sobre o governo brasileiro nas nossas escolas, eu acho que é importante. Que passos a seguir? Eu acho, e aí sugiro, fiz aqui um pouco o papel do contraponto nessa certa euforia com o governo 2.0. Então, o meu ponto de vista é que a noção de transparência tem que ser ampliada. Quer dizer, não pode se resumir a transparência ex post, digamos assim, da gestão orçamentária e financeira, né? Nós temos que discutir realmente o processo decisório, né? E habilitar ou dotar, né, a própria Web 2.0, Gov 2.0, de instrumentos que possam mostrar, transformar em linguagem inteligível essa dinâmica do processo decisório e as razões. Como eu disse, transparência tem que responder a essas 3 questões: o que, por quê e por que não. Se nós não respondermos essas 3 questões, o que, por quê e por que não, né, não basta, enfim, como se diz, alguns diziam antigamente, correr atrás do prejuízo, né, enfim, correr atrás do prejuízo depois que a decisão já foi tomada, o dinheiro já foi destinado, o empenho já foi feito, o gasto já foi, não é, liquidado, a despesa já foi liquidada, etc. e tal, e a única coisa que a gente pode fazer é realmente, né, lamentar, né, que aquela decisão tenha sido tomada e aquela despesa tenha sido feita. Então, acho que o processo tem que ser, a gente tem que botar a transparência no nascedouro, né, na fonte da decisão, ou procurar fazer com que ela seja mais transparente. Olha, colaborando com o Tito aqui, ou complementando o que ele coloca, eu acredito o seguinte: o orçamento participativo é uma ferramenta importantíssima para atingir os objetivos que o Tito se propõe. Só que o orçamento participativo não pode ser feito da forma como vem ser feito. Você vai lá e junta um monte de pessoas e pergunta para eles: o que vocês querem? Vai ter todo tipo do que eles querem. E, na verdade, o custo do que eles querem é incompatível com os recursos que são produzidos pela própria comunidade. O que eu acho que o governo tem que fazer é pegar o seu plano de governo, porque quando ele entra, ele faz um PPA, um plano de governo. Ora, esse plano de governo é que ele tem que submeter à apreciação do orçamento participativo. Que se ele lá contém as prioridades do governo, eu discuto com a comunidade o que é prioritário. E ali sim, eu vou buscar custos, eu vou dizer para a população o porquê que a minha proposta é fazer programa A, programa B, programa C. Eu não posso mais, dentro do orçamento, ter programas finalísticos sem indicador. Quer dizer, nós não temos indicadores dos programas. Quer dizer, o sujeito vai num voo cego, ele não sabe se está atingindo o objetivo ou não.
Você coloca uma ferramenta de BI, se você colocar uma ferramenta de BI e não tiver o físico e o financeiro do programa, também não vai acontecer nada. Você vai ter um financeiro com bolinha verde, ou atingir o objetivo, e às vezes tem com bolinha amarela e atingir o objetivo da mesma forma, porque financeiramente eu posso atingir o objetivo de um programa gastando a metade do dinheiro ou gastando tudo do dinheiro. E aqui no Brasil ainda quer se discutir, a nível de legislativo, se eu vou combater a mortalidade com pomada ou com vacina. Ora, se é com pomada ou com vacina, isso é um problema do executivo. O que eu quero saber é o seguinte, eu tenho um índice tal, esse é o indicador, a minha situação é essa e eu vou buscar isso. Se eu vou fazer com vacina, se eu vou fazer com pomada, é um problema da ação de governo. Não é um problema do programa de governo. O programa tem que ter a justificativa do que ele pretende fazer, o indicador daquele programa e qual é a minha proposta ao longo de 4 anos de governo, o que eu pretendo fazer. E dar transparência disso à população para ela poder acompanhar isso numa linguagem simples. Eu costumo dizer que o Lula foi muito feliz na denominação dos seus programas. Ele tinha Fome Zero, ele tinha aí Meu Primeiro Emprego, ele tem aí PAC, que não é tão simpático, mas tem aí Minha Casa Minha Vida, que é de um apelo social enorme, e ele é subproduto do PAC. Então vocês percebem que o governante ele pode, através de um marketing, através da denominação de um programa de governo, trazer a comunidade para debater esse assunto, mas com clareza. Ora, a minha situação é essa, esse é o indicador, e o que eu pretendo fazer ao longo disso, é esse o dinheiro que eu tenho. Aí eu discuto o que é que eu devo ser priorizado. Aí sim eu estou trazendo a população para um debate mais amplo, mais aberto e mais transparente. De bola. Só, respondendo à pergunta, eu segmentaria em 2 momentos, tá? Conjuntural, hoje, imediato. Eu acho que nós temos 2 dimensões que devem ser cuidadas. Um de compliance, quem não cumpre o que dispõe a norma. Então esse é um problema, enquadra e enquadra rápido, tá? Ao mesmo tempo, e imediato, a questão da forma. Porque na forma atual que nós temos, a informação está lá e ela é muito pouco útil. Então precisa trazer novos agentes, porque os que já estão lá vão olhar o problema sempre da mesma maneira. Tem uma frase famosa aí que diz o seguinte, quer dizer, é a maior estupidez do mundo, você, quer dizer, sempre olha o problema do mesmo jeito e acha que numa hora você vai entendê-lo diferente, né? Então, precisa trazer novos agentes, ou é o pessoal de mídia social, o pessoal da área de comunicação, o pessoal de ciências sociais, médicos, quem quer que seja. Mas você precisa dar forma ao que já tem. Num prazo um pouquinho mais longo, aí eu acho que as dimensões que o Tito bateu bastante, aí elas são fundamentais. Quer dizer, como que a transparência permite você, como cidadão, influir, entender e influir no processo decisório. Para isso, o que você colocou de educação, de formas de participação que eventualmente não se esgotam na Web 2.0, eu acho que aí vão ter que ser trazidas à discussão. Então, nós temos um problema que tem uma dimensão temporal, para mim, muito clara. Quer dizer, é agora, para a gente poder avançar, não adianta você ir para o capítulo seguinte se você não dominou o capítulo anterior. E nós temos um desafio no capítulo anterior de tudo que a gente viu até agora. E depois partir para esses desafios maior, de uma maneira mais participativa, mais democrática. Onde a educação aí vai ser o alicerce, o balizamento. Eu também tive aula de moral e cívica no colégio, no ginásio. Eu também tive, viu? Eu também tive, eu não sei porquê. Quer dizer, na época eu não entendia bem para que servia, mas hoje, quer dizer, eu imagino que numa roupagem, numa forma diferente, eu acho que é fundamental. É fundamental.